Olá, essa é a primeira de uma série de entrevistas do Cidadania sobre história de pessoas inspiradoras. No Cidadania Histórias Cidadãs, você vai conhecer a biografia de gente que venceu desafios, quebrou paradigmas e superou limites em busca dos seus sonhos. Pessoas que mostram a você que vale a pena todo o esforço em busca da realização pessoal. E nessa entrevista nós vamos falar sobre a história de Edmundo Fujita, o primeiro diplomata Nisei da história do Brasil. Edmundo Fujita nasceu em 7 de março de 1950 e faleceu em 2016, no dia 6 de abril de 2016, aos 66 anos de idade. Quem vai contar a história de Edmundo Fujita é a embaixatriz e viúva do embaixador, senhora Maria Ligaia Fujita. Senhora Maria Ligaia, muito bem-vinda ao Cidadania. Obrigado pela sua participação em nosso programa. Obrigada pelo convite. Então, a história do Edmundo, ela já começa com uma raiz empreendedora na família, né? Os pais de Edmundo Fujita vieram do Japão, fazem parte das primeiras levas de imigrantes japoneses que vieram para o Brasil. Como foi essa vinda para cá? Como foi o começo da vida da família que deu origem à história de Fujita? Na verdade, por parte da mãe, da dona Chiyoko Yamamuro, a família da minha sogra chegou aqui no Brasil em 1917. Eles foram para registro, começaram assim na vida do campo, depois foram para Paraná e ali abriram um pequeno comércio. O pai do Edmundo, a família do meu sogro, Yoshiro Fujita, ele veio em 1933 com 14 anos de idade. E ele também começou trabalhando no campo, na área rural. Muito jovem. Né? Muito jovem, a sair, né? E com 18 anos, ele foi para São Paulo para buscar novos caminhos. Porque como ele não é primogênito, e na tradição japonesa, o primeiro filho que herda a terra, né? Então, ele decidiu ir para São Paulo ver o que ele pode fazer numa outra cidade. Então, começou como... Ele trabalhou com uma empresa de importadora de livros do Japão. Depois, ele conseguiu abrir seu próprio negócio, né? Em 1949, ele estudou a ser contador e se formou também sozinho, sem ninguém ajudando ele. Claro, assim, a comunidade japonesa estava lá para apoiá-lo, mas ele conseguiu fazer o seu primeiro empreendedorismo. Sim, digamos, né? O gosto pelos estudos, então, já vem de uma tradição da família. O pai já deu esse exemplo ao Edmundo, que também foi muito estudioso. Muito estudioso. O pai e a mãe do Edmundo também. Parece que ela era super estudiosa, acompanhava os filhos, né? Nos estudos. Quando o Edmundo começou a estudar piano, ela também começou a estudar piano, para poder acompanhar e entender as lições do Edmundo da área de música. E é um incentivo também, né? É incentivo. Agora, o pai do Edmundo, ele teve um comércio, ele abriu um comércio em São Paulo, uma livraria que até hoje existe em São Paulo. E dentro de uma tradição de família, a expectativa seria de que o Edmundo, como filho primogênito, no caso, era o filho mais velho, desse continuidade aos negócios do pai. Exatamente isso. Ele abriu uma livraria, depois expandiu o negócio para fazer luvas industriais. E mandou Edmundo com 16 ou 17 anos para o Japão para aprender como lidar com máquina, como trabalhar as máquinas, né? E também para conhecer os fornecedores lá no Japão. Já preparando o Edmundo para dar continuidade aos negócios da família. Exatamente. Naquele tempo, era muito comum, principalmente no começo da imigração japonesa, os japoneses terem comunidades um pouco mais fechadas e muitos deles estudavam em escolas de língua japonesa. Sim. Mas a história do Edmundo já começa a ter uma diferença nessa questão, inclusive, de multiculturalismo, porque ele estudou em escolas com ensino em português, escolas brasileiras. Sim. Ele estudou no Lycée Pasteur, né?
que é uma escola francesa também, mas é com língua portuguesa. E lá ele realmente começou a conviver com pessoas de todas as ascendências, né? Italiana, japonesa não, porque ele era o único Nisei na escola naquela época. Alemã, espanhola, todas as árabes, tem todas as etnias, né, representadas. E começou esse processo dele de se aculturar, processo de entender, conviver com outras culturas. Essa experiência dele já no início da vida escolar já foi uma semente para o que seria depois a escolha da carreira profissional dele? Eu acho que sim, porque ele estudava francês, depois ele estudava inglês, depois ele estudava português, claro, na escola, e em casa ele falava português, japonês com os pais, porque ele era o primogênito, né? E naquela época os pais só falavam com ele em japonês, como o primeiro filho. Mas então ele já tinha essa coisa de línguas, né, desde o começo. Então, antes de entrar na universidade, Edmundo já dominava 4 línguas? 4 línguas, pelo menos 4 línguas. Já estava começando a se preparar, talvez até sem saber, para a carreira diplomática. Mas ele tinha também um interesse por política internacional. Esse interesse foi despertado muito cedo também? Cedo também, porque quando ele, por exemplo, quando nós fomos conhecer, quando ele foi para os Estados Unidos para participar desse curso de verão sobre política internacional, no formulário, né, ele colocou ali, eu quero ser diplomata. E nessa experiência, em 72, um seminário de 6 semanas, éramos 34 estudantes de 25 países. Então, ele teve uma rica convivência com vários estudantes de vários países. E depois, quando ele foi para o Japão como bolsista do governo japonês, ele também colocou ali no formulário que ele queria ser diplomata, que ele queria ser, assim, trabalhar no Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Essa escolha, ainda muito jovem, pela carreira diplomática, já no início, antes mesmo de entrar na universidade, houve resistência da parte da família dele? Ele falava sobre isso com a senhora, se a ideia dele de ser diplomata era... Havia resistência da parte da família, dizendo que não, que ele precisaria continuar com os negócios, com a empresa? Exatamente. Meu sogro realmente ficou com a esperança de ele seguir os passos do pai, né? Então, treinou Edmundo. Quando ele voltou do Japão, como depois da bolsa, o Edmundo trabalhou ali na firma, treinando ele. E quando ele também tem uma coisa muito interessante, porque ele foi para CPOR, né? Então, quando ele entrou, ele estava na cavalaria, estava para contabilidade e administração. E o pai dele ficou super feliz, porque então ele ia aprender alguma coisa sobre administração, contabilidade. Mas aí depois ele conheceu um amigo, eles fizeram a troca e ele foi para a cavalaria e o amigo Isso dele... quando estava servindo o exército. Pois é, então o pai dele falou, não, mas por que você largou essa parte, né? Não, pai, eu quero fazer outras coisas. Ele insistia já desde cedo nessa busca de um objetivo que era a carreira diplomática. Mas sem realmente contrariar o pai, assim, abertamente, né? Sim. Ele fazia as coisas, assim, bem devagar, né? E fazia assim, pai, eu vou fazer isso, eu vou para o Japão. Aí o meu sogro mandava carta para ele, não pensa no Itamaraty, imagina, Itamaraty é uma carreira muito difícil, você vai ser mais feliz aqui na empresa, já tenho tudo preparado para você. Mas ele falou, não, assim não é a minha. Então, essa experiência de vida com o pai já também acabou preparando ele para algo que é muito comum da diplomacia, que é justamente essa arte da negociação, da política, do diálogo. Exatamente. E ele era muito boa nisso, em termos de... Ele sabia escutar, ouvir as pessoas.
Ele não se mostrava assim logo contrariando as pessoas. Ele ponderava, ele ouvia e depois ele discutia. Ele, né, fazia o diálogo. E a escolha pelo direito como curso universitário? Como foi esse processo de escolha e entrada na universidade, essa etapa da vida dele? Acho que naquela época ele ainda tinha o sonho de ser um acadêmico, talvez, né? Porque ele gostava muito de estudar. Então, ele prestou vestibular na PUC e ele passou em primeiro lugar em filosofia. Depois, ele prestou para USP, Direito, Faculdade de Direito, e ele acho que ficou em 8º lugar. E ele falou que, assim, direito, você pode aprender muita coisa, te possibilita a escolher vários tipos de trabalho, vários tipos de profissão. Poderia ter sido, assim, escolher ficar com o pai ou ficar com fazer outras coisas, como ele já estava pensando, de fato, escolher uma carreira internacional. Agora, quando ele estava se formando, concluindo o curso universitário, ele teve a oportunidade de estágios. Ele chegou a estagiar em escritórios de advocacia e teve ofertas tentadoras. Muitas. Para poder trabalhar. E ainda assim ele insistia em não mudar o rumo e seguir o objetivo. Exatamente, exatamente. Quando ele voltou do Japão, já formado, né, ele começou a trabalhar num escritório de advocacia em São Paulo. E quando ele falou que ia prestar, né, vestibular para o Itamaraty, ele falou, não, vamos dobrar seu salário. Aí quando ele passou, não, vamos triplicar seu salário. Quando ele passou, eu falei, não, você vai ser sócio do escritório. Eu falei, não quero ser, eu quero mesmo ser diplomata. E quando ele estava no Japão, alguma firma internacional de advocacia também foi entrevistá-lo, né, lá no Japão, por recomendação de um amigo, o embaixador Fernando Barreto, né? E ele falou, não quero trabalhar, né? Como advogado. Quando ele voltou para o Japão, a mesma imprensa foi atrás dele também, convidou ele, mostrou o escritório lá em São Paulo, lindo, né? Maravilhoso. Ele falou, não, eu não quero ser rico, eu quero ser diplomata brasileiro. Ele era muito determinado, né, dona Maria Ligar? Muito Desde determinado. Cedo, né? Sempre teve uma determinação, um objetivo muito claro. E não abriu mão, apesar de todas essas tentações. Muitas tentações. Às vezes, quando a gente ia para São Paulo, eu falei, nossa, Edmundo, você abriu mão de toda essa riqueza que seus colegas, seus amigos, né, têm agora? Eu falei, não, a gente tem uma vida muito boa, eu consigo realizar o trabalho que eu quero, eu gosto, e eu quero servir o Brasil. Então, esse foi o foco dele e a missão objetiva da vida dele. E como foi esse momento da entrada, né, preparação para o concurso do Itamaraty, que ainda hoje é um concurso muito difícil, mas naquela época o concurso era mais difícil ainda, era um concurso muito concorrido. Exatamente. A ponto de quando o Edmundo passou no concurso para a diplomacia, algumas vagas não foram preenchidas porque os outros concorrentes não conseguiram atingir um mínimo de conhecimento. Como foi esse processo? Na verdade, segundo os relatos dos amigos, né, o Edmundo nunca entrou num curso de preparação para o Rio Branco. Ele era uma pessoa muito estudiosa. Então, o que ele estudava na escola, tudo ficava na cabeça dele. Então, ele não fez nenhum esforço específico para entrar no Rio Branco. Tem muitos candidatos que têm cursinho, tem, né, coisas. E como ele já estava estudando francês, já estudou francês, línguas, né, que a primeira fase é eliminatória, né? Então, se você não passar na primeira fase, você já não tem mais vez, né? E como ele havia estudado direito, sociologia, economia, talvez ele tenha estudado mais um pouco durante os exames, a parte de economia que ele não tinha treino, né? Mas o resto era assim, ele já tinha toda a coisa na cabeça dele. Segundo a nossa amiga, a embaixadora Maria Luísa, que eles ficaram juntos, né, durante os exames, né?
falou, o Edmundo já sabia de tudo, mas ele sempre ficava conosco para discutir, né? Ele podia realmente ficar na praia, aproveitar o Rio de Janeiro, mas ele não, ele ficava com a gente, embora ele já tenha conhecimento de muita coisa. E a aprovação dele para a diplomacia foi um fato comentado pela imprensa. Isso chamou a atenção, houve destaque em grandes jornais, como a Folha de São Paulo. Sim. Como o Edmundo recebeu todo esse destaque na mídia, né? Todo esse estardalhaço por conta de ter sido o primeiro diplomata a ser aprovado para o Itamaraty? Ele ficou assim, nossa, o que é isso? Quando ele, meu Deus, as pessoas estão ali me querendo entrevistar, eu não sei, eu não fiz nada, eu só fiz o Rio Branco, só passei, mas como ele passou em primeiro lugar, ele também era o primeiro Nisei, então ele, assim, os jornais falavam, ele era o orgulho da comunidade japonesa, ele de repente ficou assim, meu Deus do céu, o que toda essa coisa, né? Mas ele ficou super feliz e, de fato, meu sogro também começou a sentir, assim, uma felicidade, né? Começou a concordar com o sonho dele, entender que talvez aquele caminho fosse o melhor. Começou a concordar com a escolha dele, né? De diplomacia. Eu tenho até aqui o destaque, né? De 1974, a Folha de São Paulo tinha uma manchete que dizia: Jovem Nisei quebra barreira do Itamaraty. E é sobre isso que a gente fala, né? Essa é uma biografia de pessoas que venceram desafios, quebraram paradigmas e, em busca dos seus sonhos, romperam limites também. Exatamente. Ele realmente foi um pioneiro, né? Foi um pioneiro, embora acho que não tenha planejado para ser, né, isso, né? Mas como esse foi o sonho dele, ele buscou o sonho. Ele foi, né, atrás, ele fez o trabalho para realizar o sonho. E esse ingresso dele na diplomacia, depois essa é uma carreira que tem uma projeção internacional. Os diplomatas, os embaixadores, eles saem representando o Brasil pelo mundo. Sim. E o Edmundo, por conta também de todo o conhecimento que ele já tinha sobre a Ásia, pela própria cultura, pelas próprias origens, ele inicia a sua carreira justamente no continente asiático. Tem uma passagem que é interessante, a primeira ida dele já como um diplomata brasileiro para a China. Como em 77. Em 77. Como os chineses receberam o embaixador brasileiro com traços orientais? Naquela época ele não era embaixador, né? Ele fazia da comitiva da primeira missão, Shigeaki Ueki, que era ministro de Minas e Energia, e o Edmundo representando o Itamaraty. E na parte de agricultura tinha outra pessoa de origem, que também Nisei, Isidoro Yamanaka. Eles eram dessa delegação brasileira, né? E aí os chineses até perguntaram, essa daqui é uma delegação brasileira ou uma delegação japonesa? Porque com traços orientais, naquela época, ainda não estava o Brasil como um país multicultural, né? Com várias etnias e raciais aqui dentro do Brasil, não era muito conhecida, né, no exterior. Então, foi assim uma surpresa para os chineses. Mas, claro, eles trabalharam, conseguiram realizar a missão com sucesso. E, além de representar o Brasil, de servir o Brasil, que era um sonho dele, foi um sonho que ele perseguiu, conseguiu, especialmente ao ingressar no Itamaraty, ao ingressar na carreira diplomática, mesmo antes de se tornar embaixador, já representando o Brasil nessas missões, né, no exterior. Ele levou para o mundo um pouco dessa nossa multietnia, um pouco dessa nossa miscigenação. Como era esse diálogo dele com essas pessoas? Como foi para ele essa experiência de mostrar ao mundo que o Brasil tem toda essa diversidade de
fisionomias de diferentes culturas, diferentes etnias. Assim, nos primeiros postos, por exemplo, Londres não era muito... ele era terceiro secretário e ele trabalhava na parte multilateral. Então, não tinha muita visibilidade, né? Depois de Londres, fomos para Tóquio. Aí foi um choque, porque aí ele era um diplomata brasileiro na Embaixada do Japão. E naquela época, os japoneses também não entendiam muito bem como que é um cara com traços nipônicos da Embaixada do Brasil. E estranhava muito porque o comportamento dele era totalmente brasileiro, né? Ele, em vez de abaixar a cabeça, ele estendia a mão, ele não conseguia sentar no chão como os japoneses, né? Mas ele falava japonês, só que ele falava japonês que ele aprendeu quando criança e também na universidade. E muitas coisas ele não entendia, kanjis difíceis, são difíceis para ele. Então, eles não entendiam porque ele sempre tinha que falar, eu sou brasileiro, eu sou diplomata brasileiro. Aí, em Moscou também, assim, bilateral, não era muito visível nessa parte dos traços dele, mas quando ele foi designado embaixador em Jacarta e em Seul, aí sim, realmente você está na chefia de uma embaixada brasileira com traços nipônicos, né? Então, todo mundo perguntava, você é de onde, né? Você é embaixador? Em Seul também, assim, o que é essa? Mas, então, ele, na verdade, virou, assim, promoveu muito essa ideia do Brasil como um país multicultural, que tem uma assimilação de várias etnias, que o nosso povo brasileiro é fruto dessa conjugação de várias etnias e várias culturas. E ele mostrou isso no trabalho que ele fez no exterior. Bom, e não só das nossas características multiculturais, mas o Edmundo também foi uma pessoa muito próxima da cultura, muito um amante da cultura, das artes. Então, ele estudou, desde cedo, estudou música, estudou desenho e teve também, em um certo momento da carreira dele, já como diplomata, iniciou uma carreira artística também como pintor. Como é que foi essa convivência dele com as artes e de que maneira essa aproximação, esse amor pela cultura e pelas artes contribuíram na formação do diplomata e na busca por esses sonhos? O Edmundo, como criança, ele frequentava a livraria do pai, né? E lá tinha muitos livros, muitos discos, né? Então, ele, não só coisas japonesas, né? Mas também de outros países. Então, como era criança, ele já estava exposta a vários tipos de cultura, de música, não só na escola, mas também na livraria do pai. E ele estudou, acho que quando ele estava no ginásio, tinha algumas aulas de desenho. E depois, nunca mais, porque ele conseguiu entrar no Itamaraty e ficou super ocupado, né? E lá na Indonésia, um dia ele me falou, eu quero pintar. Eu falei, como pintar, né? Porque de repente baixou um espírito, eu quero pintar. Então, vamos lá comprar. Ele comprou as coisas e de repente até queria mostrar para você. Ele fez 2 exposições. Ele fez uma primeira exposição aqui e depois a segunda exposição em Seul. E toda a pintura dele, para mim, era uma expressão de integração de culturas. Uma expressão, as cores, as cores, a maneira de como ele fazia né? Acabou expressando toda essa experiência de vida por meio da arte. A arte, E também sempre teve uma participação na música, teve esse gosto musical, aprendeu a música, que também tem essa universalidade dentro da sua linguagem. E ele, só para dizer, ele realmente exerceu muito essa parte de diplomacia cultural. Sim. Promovendo o Brasil, a cultura brasileira, para o povo da Indonésia em conhecer Brasil, era para mostrar a música, esporte, pinturas, fotografias,
tudo era, o foco era promover o Brasil como um país multicultural, com várias manifestações culturais que são frutos dessa aglomeração de povos e etnias. Qual o legado que a história do Edmundo Fujita deixa para as pessoas que têm um sonho e que devem lutar por ele e não desistir até conseguir? Bom, acho que Edmundo era uma pessoa muito culta. Ele, acho que conseguiu exercer a sua cidadania plena como um diplomata brasileiro. Realizou esse sonho com os valores, respeitando os valores dos seus antepassados. Por exemplo, na cultura japonesa, tem uma palavra on, que é gratidão. Então, acho que a trajetória dele mostra essa gratidão aos antepassados que fizeram todo o sacrifício para chegar ao Brasil e ter um futuro diferente e melhor para os seus descendentes. Então, com isso, com respeito aos valores dos antepassados, dos mestres, ele estudou muito, era muito disciplinado, focado, sem abrir mão das coisas boas de vida, como sendo artista, músico, gastronomia. Ele era uma pessoa que tinha um foco, mas que não deixou de fazer outras coisas para realizar esse sonho. Então, acho que ele foi, assim, plenamente realizado. A existência dele aqui na Terra foi curta, mas ele se foi muito, muito feliz, muito realizado, sabendo que ele conseguiu exercer a cidadania dele como o primeiro Nisei diplomata no Itamaraty. Senhora Marieli Gaia, muito obrigado por essa entrevista, por contar essa história inspiradora para a gente. Obrigada por me convidar para compartilhar essa história do Edmundo. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.